Sampaoli já chegou ao Rio de Janeiro e no vídeo de hoje do canal do Nicola te conto sobre o salário astronômico do argentino no rubro-negro. Bora falar também sobre Abel Ferreira ameaçando deixar o Palmeiras, ele tá muito irritado. Bora falar também sobre o São Paulo com um número alarmante que envolve Rogério Ceni e os confrontos contra o G12. Já o Vasco da Gama tem uma estreia de gala, venceu fora de casa contra o forte time do Atlético Mineiro. Para completar, tudo sobre a estreia do Corinthians, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é te deixar por dentro das últimas do mercado, bastidor, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Estou mostrando na tela os 3 jogos desse domingo. Para mim, todos com palpites bem acessíveis. Por exemplo, Corinthians e Cruzeiro. Favoritismo total do Corinthians vencendo em casa. Flamengo e Curitiba. O rubro-negro precisa a qualquer custo dos 3 pontos. Também vou de Flamengo. Tem ainda Grêmio e Santos. O Santos com muitas dificuldades. O Grêmio, para mim, um dos candidatos ao título do Brasileirão. Também vou de Grêmio. E você? Manja de futebol? É bom de palpite? Então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo e aproveite essa barbada usando o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero abrir para falar sobre os cariocas. 3 times do Rio estrearam no Campeonato Brasileiro, todos com vitória 100% de aproveitamento. Vasco, Fluminense e Botafogo. Flamengo recebe o Curitiba para tentar manter o Fla ou o Rio de Janeiro com 100%. Bora falar agora sobre o Santos, que anunciou nas últimas horas a Blaze como sua nova patrocinadora master. Já havia contado para vocês a respeito do acordo, 45 milhões de reais por um contrato de 2 temporadas. Santos passa a ganhar quase o dobro na comparação com a PixBet, que era a antiga parceira. Só para completar, importante também lembrar que o pai do Neymar teve papel fundamental no acerto entre Santos e Blaze. Já Germán Cano se igualou a Magno Alves como o segundo maior artilheiro do Fluminense nesse século. São 63 gols marcados para cada um. O Cano fez um na vitória por 3-0 do Flu contra o América nesse sábado em Belo Horizonte. Difícil vai ser para o Cano se igualar. O primeiro colocado nesse ranking é o Fred com 199 gols. Por falar em gol e boa fase, preciso destacar Flaco Lopes, centroavante argentino, contratado pelo Palmeiras no ano passado por quase 50 milhões de reais. 4 gols nos últimos 4 jogos, sendo que ele foi titular em 3 desses jogos. Só para título de comparação, legal destacar que se ele marcou 4 gols nos últimos jogos, isso equivale ao dobro do que ele havia feito nos 19 primeiros jogos com a camisa alviverde. Bora fazer um resumão do primeiro dia do Campeonato Brasileiro? Queria te contar que foram 4 vitórias de mandantes, 1 empate e 2 vitórias de visitantes. Ganharam em casa. Palmeiras 2-1 no Cuiabá, o Botafogo 2-1 no São Paulo, o Red Bull Bragantino 2-1 no Bahia e o Atlético Paranaense 2-0 no Goiás. O empate, Fortaleza e Internacional 1-1, o Inter sai na frente, o Fortaleza chega ao gol do empate e ganharam como visitantes. Fluminense 3-0 no América, até por conta do saldo. O Flu é o líder do Campeonato Brasileiro e o Vasco venceu o Atlético Mineiro por 2-1 no Mineirão. Mais alguns dados sobre esse primeiro dia. 19 gols marcados, sendo 10 de mandantes e 9 de visitantes, média de 2,71 por jogo. 136.098 torcedores estiveram em 7 partidas do Campeonato Brasileiro, uma média de 19.443 torcedores. O Palmeiras levou o maior público, 35.835 torcedores contra o Cuiabá. O Red Bull Bragantino levou o pior público, 3.368 contra o Bahia. Bora falar agora sobre o Corinthians, que estreia logo mais contra o Cruzeiro. Queria destacar como é que o Corinthians se comportou nas últimas 10 estreias de Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Aproveitamento ruim, levando em consideração que o Corinthians é sempre apontado como um dos candidatos ao título. A estreia no ano passado foi com vitória contra o Botafogo por 3-1 no Rio de Janeiro. Já a última estreia contra o Cruzeiro, adversário dessa tarde, 2015, vitória por 1-0 pro Corinthians na Arena Pantanal em Cuiabá. Desses 10 jogos que eu contei para vocês, os 10 últimos com estreias, 3 vitórias, né? Contra Cruzeiro, Fluminense e Botafogo. Os empates, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio e Chapecoense. Já as derrotas para Bahia, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Você tem palpite
para a estreia do Corinthians contra o Cruzeiro? Use o espaço para comentário, quero ver se você é bom de palpite. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que venceu em sua estreia no Campeonato Nacional 2-1 contra o Cuiabá com mais dificuldade do que eu imaginava. Gols de Hendrick e Flaco Lopes, Cuiabá chega a empatar, logo depois o Palmeiras faz 1-0, o Abel Ferreira é expulso, na sequência o Cuiabá empata em 1-1 e o gol da vitória do Palmeiras sai no segundo tempo por 2-1. E é justamente a expulsão do Abel que rendeu mais barulho. Foi a 7ª vez que o técnico português recebeu cartão vermelho desde que foi contratado pelo Palmeiras no final do ano de 2020. São ainda quase 40 cartões amarelos. Um aproveitamento ou uma estatística extremamente ruim para o técnico português, que se mostrou muito incomodado na saída do jogo, na entrevista coletiva pós-partida. Ele disse o seguinte, abre aspas, estou muito triste, isso me tira a vontade de ser treinador, me tira a vontade de estar aqui. O Abel deixou bem claro que a continuar desse jeito ele pode pegar as coisinhas dele e ir embora. Acho que não passa de um grande desabafo. Certamente não vai se mandar por conta de cartões vermelhos. Como é que ele paga uma multa rescisória acima de 65 milhões de reais? Não imagino que o torcedor do Palmeiras tenha motivo para estar preocupado com essa ameaça. O Abel ainda completou, abre aspas, o árbitro deve ter me confundido, porque eu não ofendi ninguém. Estou curioso para ver o que ele vai colocar na súmula, eu apenas protestei. O que eu fiz? Abri antes de gravar o vídeo a súmula do Paulo César Zanovelli, que é árbitro FIFA de Minas Gerais. E ele justificou o cartão amarelo, porque o Abel desaprovou com palavras e gestos uma decisão dele, e o cartão vermelho direto por sair da sua área técnica e ir em direção ao árbitro assistente, gesticulando aos gritos e com as seguintes palavras, abre aspas, que arbitragem de M, 3 pontinhos, fecha aspas. Então tá aí o Abel dizendo que não fez nada, o árbitro relatando na súmula que o Abel xingou o árbitro assistente, o que justificaria o 7º cartão vermelho de Abel sob o comando do Alviverde. Se tem uma das coisas que ainda precisam ser ajustadas sob o comando do Abel no Palmeiras, é o comportamento dele na beira do campo, algo inaceitável, tantas expulsões. Bora falar sobre o Vasco, que teve uma estreia espetacular na volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Cruz Maltino foi a Belo Horizonte e venceu um dos favoritos ao título, 2-1 para o Vasco. Os gols marcados por Andrei e Gabriel Peck, os dois no comecinho da partida. O Lemos diminuiu 2-1 no final do primeiro tempo. O Atlético fez enorme pressão e o Léo Jardim, bom goleiro do Vasco, acabou assegurando os 3 pontos. Algumas curiosidades. Foi a primeira vez foi a primeira vez na história que o Vasco, voltando da segunda divisão, conseguiu vencer em sua estreia. As outras 3 participações, os outros 3 retornos, haviam terminado com placares bem diferentes. Quer ver? O Vasco em 2010 perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1, empatou com o Goiás em 2015 0-0 e tomou 4-0 do Palmeiras em 2017. Sob a gestão 777 e com investimentos pesados, o Cruz Maltino mudou essa história. É legal destacar também que nos confrontos entre Vasco e Atlético, Vasco costuma se dar bem, especialmente em jogos iniciais, em abertura de campeonato. Foi a 4ª vitória do Vasco contra o Atlético em 5 estreias de Brasileirão. Para completar, preciso chamar atenção para Gabriel Peck, já tem 7 gols na atual temporada em apenas 14 jogos. Ele já se igualou à temporada mais artilheira da carreira dele, que havia sido em 2021 com 7 gols em 52 jogos. Já o André, que está de saída, fica só até metade do ano, quando vai jogar no Chelsea, já tem 9 gols pelo time principal do Cruz Maltino. Para arrematar, destacar que Barbieri foi expulso e não estará no banco de reservas na segunda partida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre Jorge Sampaoli, que desembarcou por volta das 10 da manhã desse domingo no Rio de Janeiro, é o novo técnico do Fla. Ele vai acompanhar o jogo contra o Curitiba lá no Maracanã e começa a trabalhar nessa segunda-feira. Desembarque no aeroporto com poucos jornalistas e alguns torcedores, bem diferente daquelas grandes recepções. O argentino, que fechou contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, terá um salário dos mais altos do futebol brasileiro, na casa dos 2 milhões de reais por mês. Ele vai ganhar basicamente o que o Vitor Pereira, seu antecessor, faturava. Só a título de comparação, os 2 milhões atuais do Sampaoli são inferiores apenas ao que ganha o Abel Ferreira no Palmeiras. Sozinho o Abel ganha 2 milhões e 800 mil reais por mês no Palmeiras. Já Eduardo Cudê e sua comissão técnica ganham na casa de 2 milhões e 800 mil no Galo,
mas aí eu estou contando o técnico e toda a sua comissão. Sampaoli que desembarca no Flamengo com a companhia de 6 auxiliares, entre eles Gabriel Andreatta, que sempre foi gerente pelos clubes pelos quais passou o Sampaoli. No caso do Flamengo, ele vai ser coordenador. O Flamengo não topou que ele fosse gerente de futebol. Sobre Sampaoli, a ideia é que ele esteja à disposição e já comece a trabalhar no banco de reservas na partida contra o Nublense, marcada para quarta-feira. É a segunda partida do Flamengo na Libertadores da América. Rubro-negro que perdeu para o Alcas na estreia e não vive um bom momento, vem de sequência bastante ruim, com derrotas na Libertadores e também na Copa do Brasil. Você acha que o Sampaoli vai dar certo no rubro-negro? Use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo de Rogério Ceni, que segue colecionando marcas péssimas. O tricolor tem uma única vitória em praticamente um ano nos confrontos contra o G12, que nada mais é do que um grupo formado pelos 12 clubes mais populares do país. Pelo menos é como se instituiu o G12, que conta com os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Essa única vitória do São Paulo desde junho do ano passado foi obtida contra o Santos, Campeonato Paulista desse ano, 3-1. Todos os outros jogos com empates ou derrotas. São Paulo havia vencido, só para relembrar, em 23 de junho de 2022, o São Paulo vence o Palmeiras por 1-0. A partir daí, são 18 jogos, com uma única vitória, essa contra o Santos que eu contei para vocês, 7 empates e 10 derrotas. Retrospecto bastante ruim de um time desequilibrado, que tem problemas de relacionamento com o seu treinador e que, enfim, está ameaçado sim de rebaixamento no Campeonato Nacional. Mais 2 informações sobre o tricolor. O David sentiu uma pancada no joelho no confronto contra o Botafogo e virou dúvida para o jogo contra o Porto Cabelo, terça-feira, no Morumbi, no Campeonato Sul-Americano. Já Luan, muita gente cravando que o Luan renovou o contrato com o São Paulo e que inclusive já foi inscrito no Brasileiro. Consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que afirmou que houve um pequeno avanço, ainda bem distante da renovação do contrato. Sobre a história da inscrição no Campeonato Brasileiro, consultei uma fonte do departamento de futebol. A pessoa assegurou que isso não é verdade. Enquanto não houver acordo entre as partes, o Luan segue de fora da lista de opções para Rogério Ceni. São Paulo que volta a jogar no Campeonato Nacional apenas no próximo fim de semana. E você, está preocupado com o momento do São Paulo? Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa. Não esquece de deixar like, compartilhar, me seguir, se inscrever, aquela coisa toda. A gente se vê mais tarde com a tradicional live de domingo. Um abraço, tchau!